Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Vamos consertar essa fonte, modelo GPI 200P. É uma fonte da Coletec, 200 watts de potência. Vamos verificar qual o defeito dessa fonte. Primeiro passo aqui, vamos ligar a alimentação na fonte. Vou usar aqui o fontímetro, mas para quem não tem o fontímetro, estou usando também o multímetro para que todos possam fazer o conserto, tá bem, pessoal? Mas vou ligar aqui no fontímetro e vocês podem ver ao lado aí o resultado do fontímetro nessa tela azul. Pressionar o início, aguarde, fazendo o teste. Veja aí, ruído alto. Ela está funcionando a princípio, vocês veem, ó, com 20% de variação na tensão. A gente pode ver que parece que está variando um pouco mais o 12 volts. Aí eu vou pressionar o botão início para me ver o ruído outra vez. 3,8 volts. Então, aqui certeza que o capacitor dos 12 volts está estourado. Vamos abrir essa fonte e verificar. Vou parar aqui o fontímetro. Vamos desconectar, desligar, abrir essa fonte e verificar esse capacitor. Lembrando aqui, veja só, já encontrei o defeito, o capacitor estragado nessa fonte. Se fosse com o multímetro, não teria como fazer esse teste com a fonte fechada, dessa forma. Apenas com o fontímetro ali é possível fazer esse tipo de teste. Então, vamos abrir. Se você não tem o fontímetro, uma fonte dessa, você teria que abrir e testar o capacitor, removê-lo e testá-lo para ver o que está acontecendo, né? Provavelmente o capacitor deve estar inchado, vazando, o capacitor aqui deve estar bem estragado, 12 volts. O princípio do defeito é esse. Tá aí a fonte, bem sujinha, bem empoeirada. E olhando, a gente olhando assim, a gente não nota, não dá para notar o defeito no capacitor, vejam bem. Não tem defeito nesse capacitor olhando assim a olho nu. Vamos tirar aqui a placa. Vamos parafusinhos aqui, novamente. Essa placa só tem 2 parafusos, então muito fácil de remover. E vamos direto no capacitor de 12 volts, né, pessoal? Como saber qual o capacitor de 12 volts? Para você saber qual o capacitor de 12 volts, você olha esses fios amarelos. Aqui, o capacitor que estiver conectado do fio amarelo no terra, que é o fio preto, é o capacitor de 12 volts. E aqui eu já consegui identificar o capacitor de 12 volts, que é este capacitor. Parece que não está muito detonado não, ele tem uma manchinha em cima, mas não está muito inchado, não tá, a princípio não está muito detonado não. Coloco um pouquinho de solda para ajudar a aquecer. Está solto aí o capacitor. Vejam bem, capacitor de 680 por 16 é o de 12 volts. Esses capacitores de 16 em 12 volts, eles costumam estragar muito. É bom colocar um de 25. Se acontecer uma pequena variação, vamos colocar aqui o nosso multímetro na medida de capacitores, capacímetro. Não podemos esquecer de fazer aqui um curvo na perna do capacitor. Vamos testar esse capacitor. O capacitor está dando 220 microfarads, ó. É um capacitor de 680, então a medida dele está bem alterada. Nós vamos substituí-lo aqui. Lembrando que você pode colocar até um capacitor de valor mais alto. Vou colocar aqui um capacitor de 1500 por 25. Vai ficar uma maravilha essa fonte com esse capacitor. Vou colocá-lo aqui. O terra tem que ficar para o lado do terra, né, pessoal? Não pode esquecer disso. Não pode colocá-lo
posicioná-lo aqui de forma correta. Se o buraquinho tiver um pouco tampado, eu uso essa chavinha muito fina aqui para ajudar a abrir um pouco mais o buraquinho. A gente coloca um pouquinho de solda aqui só para segurar e agora podemos soldar. Soldar aqui o outro terminal. Vou soldar aquele terminal com um pouquinho de solda. Acabamos de soldar o capacitor. Um capacitor de 25 volts, onde tinha um de 16, né? E não vamos nem fechar a fonte, vamos deixá-la aberta assim mesmo. Vamos voltar a ligá-la. Vou conectar aqui no multímetro. Voltar a ligá-la aqui. Ligar a energia elétrica aqui. Pressionar o início no fontímetro e verificar o que vai acontecer dessa vez. A fonte está funcionando. Vou pressionar aqui o botão para ver ruído. Nós temos que o ruído em 12 volts está 0. Olha só. Maravilha! Temos um ruído em standby de 150. Essas fontes, geralmente, elas têm esse ruídozinho no standby mesmo, porque elas faltam aqui no indutor no standby. Tem um ruídozinho aqui no fontímetro, dá esse ruídozinho. Aí, a variação, aquela variação que existia muito alta aí, ó, está dando 4%. Vamos fazer uma pequena simulação de carga aqui. Vamos pedir ele para gastar 1 amperes aqui no 12 volts, 1 amperes no 5, mais 1 amperes no 3. E nós temos uma variação de 3%, uma fonte funcionando perfeitamente, gente. Vamos subir um pouquinho aqui esse consumo para 5 amperes em cada canal, só para terminar o teste. Vamos passar para o conserto de uma outra fonte. 2, 4, 5. Aqui, 5 volts. Gosto de levar aqui até 5 ou 6 amperes em cada uma, para ver a porcentagem de variação. Aqui vocês podem ver, geralmente essas fontes que não tem esse indutor no standby, ela dá essa variação aí, ó, uma variação um pouco alta, acima de 5 amperes. Você consome. E essa fonte aqui, a princípio, está boa. Se você comprar uma fonte nova, ela já vai vir desse jeito. Vai ter essa variação com esse consumo. Estou consumindo 100 watts, 112 watts. Estamos com uma pequena variação aqui, não tão pequena assim, de 13% no 3,3 volts. Vamos finalizar aqui essa fonte, pois essa fonte está perfeita. É assim que funciona uma fonte dessa se você comprar ela nova. Você vai comprar essa fonte nova, ela vai vir com esse funcionamento, exatamente esse mesmo funcionamento que está aqui. Dá uma limpada nela, fechar, e está pronta essa fonte. É uma fonte fraca, é claro, né? Vocês podem ver aqui, ó. Eu consumi 5 amperes e ela tem no máximo 8 amperes no 3,3. Por isso, aquela variação, consumir 5, ela começou a variar. Ela alimenta no máximo 8 aqui. Então a fonte está prontinha e está consertada. Essa fonte está prontinha. Mas não vou nem fechá-la aqui para não ficar perdendo tempo, porque vou passar para uma outra fonte. Vejam bem, aqui nós temos uma outra fonte, mesma marca, Polytec, ó, mesma amperagem, 200, a mesma fonte. Vamos verificar aqui qual a diferença entre as duas. Aquela tinha um capacitor danificado. A gente identificou ele rapidamente com o fontímetro. Ligar aqui, fonte, iniciando o teste no fontímetro. Veja aí nessa telinha azul ao lado o resultado do teste. Custo em standby. Esta fonte o fontímetro está me dizendo que ela tem um custo no standby. Vamos finalizar aqui o teste. Sabemos que essa fonte está com custo no standby, segundo informa o fontímetro.
Um curto, geralmente, em uma saída, pode ser o diodo de standby que está queimado, em curto. Vamos abrir e verificar realmente se é o diodo. Pode ser que seja outro componente, mas geralmente é o diodo. Até poderia mudar no fontímetro, quando encontrar um curto, pedir você para olhar o diodo, mas vai que tem um outro curto, então vou cortar isso aqui. Já abrindo a fonte, eu já vejo também um fio do terra que está solto aqui, ó. Pode provocar algum problema na fonte, nós vamos soldá-lo. Se for só ele solto aí, se não tiver outro problema. Vamos remover a placa e verificar, em primeiro lugar, o diodo do standby. Essas fontes, depois é só dar uma limpeza, fazer uma boa limpeza nelas, verificar as soldas. Vejam bem que está bem sujo. Vamos aqui direto no diodo do standby. Esse fio roxo, ó. Esse fio roxo está ligado no diodo. Aqui, ó. Diodo do standby. Então vamos aqui verificar diretamente aqui na placa já. Coloca aqui. Vamos colocar aqui no curto, nesse do bip. Vamos verificar o diodo. A princípio é ele que está em curto. Então vamos remover esse diodo. Para remover esse diodo é muito fácil. Força com a chavinha no diodo e puxa do outro lado. Pronto, já removi o diodo. Um diodo muito pequeno até. Vamos testá-lo aqui. Veja bem, como eu disse, curto no diodo de standby. Vamos substituir esse diodo. Vamos substituí-lo aqui no standby. Como sempre, não vou fechar essa fonte, ligá-la outra vez. Nem vou testar aqui, porque já encontrei o curto, nem vou testar, já vou colocar direto aqui no fontímetro para fazer o teste final. Vejam bem, tem que ter cuidado aqui para não... Vejam aí na tela, estou pressionando o início do fontímetro, ele vai ligar, vai virar a ventolina, ó, virou, ligou a ventolina, e você vê que acabou aquela mensagem de curto, que a fonte ligou, não existe mais curto, mas ainda continua. Aqui, se a gente pressionar aqui, a gente vai ver aquele 150 no SB, que é a falta do indutor, como aquela outra fonte, essa aqui também tem. Vamos fazer uma simulação de consumo de até 5 amperes em cada um, como a gente fez naquela outra, para verificar aqui se ela não desarma, se não dá uma variação muito grande na tensão. E aí nós temos praticamente a mesma variação da outra, né? 13% de variação com 108 watts. Essa fonte tem esse funcionamento. Tá aí, mais uma fonte pronta. Tem um fio terra solto aqui. Vamos soldar esse fio terra, ó. Presta atenção se tem algum fio solto assim, pessoal. Às vezes pode acontecer de soltar algum fio. Isso aqui é muito perigoso, danificar outras partes do circuito. Esse fio solto aqui ele está solto, mas ele vai estar ligado no terra lá na placa-mãe. Então ele traz o terra de volta para a fonte. O que pode acontecer aqui ele encosta em algum lugar, pode fazer um curto muito feio aqui. Mais uma fonte pronta. Vamos finalizar o vídeo aqui. Vocês viram aqui, dentro de poucos minutos eu consertei duas fontes. Uma era esse capacitor de 12 volts, outra um curto em standby, que era apenas esse diodo. Já com o fontímetro foi muito fácil de encontrar esses defeitos. E com o multímetro também para aferir, vocês viram aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo para que todos possam ter acesso a essas informações. Se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Tchau!